noite, pessoal. Ligado agora no Instagram e Facebook também. Show de bola. Bom, isso aí. Só dá um ok aí nas plataformas se a gente tá conseguindo, vocês estão conseguindo ouvir ok, se o microfone tá beleza. Bom, a gente vai tentar acompanhar as perguntas aqui em todas as 3 plataformas. Tá tudo certo aqui. O pessoal já tá começando a interagir no Instagram. Giovana, Camilo, não estão conseguindo ouvir? Mas está transmitindo áudio também? O Christian disse que também não ouve, o Altair também não. Bom, a gente está tendo um probleminha aqui com o Eventos. Camilo escutando. Fechou, tá ok. Então, aparentemente é só atualizar a página. Beleza, Jéssica, a gente viu que tá tudo certo aí, né? O áudio e vídeo tranquilo. Camilo, conseguiu, né? Rodrigo? Beleza, pessoal? E aqui no Instagram também? Como é que tá a galera do Instagram? Show de... Vocês estão conseguindo ouvir bem, pessoal? Beleza, acho que é isso aí. Acho que a gente pode dar início aí, né? Show, Diego ainda não. Diego, dá uma atualizada na página aí e vê se melhora, tá? Diego não tá ouvindo. Tem que... Esse aqui tá perfeito. Tenta... Fala pro pessoal atualizar a página. Bom, pessoal, vamos começar agora a nossa live. Esse vai ser o primeiro de muitos, né, nesse mesmo formato que a gente vai começar a fazer agora aqui na empresa, tá? Com muita satisfação e orgulho que a gente criou uma trilha de conhecimento que vão começar agora a colocar isso em prática e oferecer esse conhecimento que a gente acumulou nesses anos com mapeamento com drones na agricultura, sensores multiespectrais, processamento de dados, enfim, uma série de coisas que agregam bastante ali para no final auxiliar na tomada de decisão do produtor, tá? E aqui hoje a gente vai fazer um resumo, né, sobre um pouco dessas tecnologias que a gente vem utilizado, tá? Também o próprio FieldScan, que é a plataforma que hoje a gente utiliza para poder processar esses dados e entregar esses resultados de maneira muito prática e rápida para o produtor, né, um pouco das vantagens delas. E também a gente vai interagir com vocês o máximo possível em todas as plataformas, respondendo perguntas para vocês conseguirem realmente sanar todas as dúvidas, tá? Essa gravação ela vai ser depois disponibilizada no YouTube, nas outras plataformas que a gente tem de mídia, tá? Vocês vão conseguir ver isso aí tranquilamente depois, com mais tempo, caso não conseguiu ver tudo agora, tá? Bom, eu sou o Carlos Ribeiro, eu sou diretor executivo na Sensix, aqui está o Tomás é diretor de operações, vou falar um pouco também. Nós dois somos fundadores da Sensix e a gente já tem aí uma certa bagagem para falar um pouco para vocês do conhecimento que a gente conseguiu adquirir com esse tempo, tá? Tomás, faz uma introdução da Sensix, qual que é o nosso anseio, qual é realmente, por que a gente nasceu, qual que era o incômodo que a gente tinha dentro de agricultura, que a gente, graças a Deus, está conseguindo sanar hoje e também está buscando novas tecnologias para ir além. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, para começar aí, dar um panorama atual da agricultura. Hoje no Brasil, a nossa realidade é que a gente tem muitos produtores que têm propriedades com dimensões de grandes territórios, né? Então, essas propriedades gigantescas, elas são difíceis de se controlar. É difícil, por exemplo, um produtor que tem um talhão de 200 hectares conhecer e saber o que está acontecendo lá dentro, seja um ataque de praga, uma doença, uma deficiência nutricional. Então, isso fez com que a gente buscasse alternativas para fazer essa identificação. E começando a trabalhar com drones, a gente buscou, com o processamento dessas imagens e algoritmos específicos, a direcionar e auxiliar as decisões do produtor, né?
Então, o objetivo da Sensigs, hoje a gente é especializado em agricultura, em processamento de imagem para agricultura e através desse processamento, identificação de doenças, pragas, deficiência nutricional, etc. Né? Bom, pessoal, agora a gente vai explicar um pouco mais a fundo o que são índices de vegetação, tá? Você fala muito em índices, a gente usa muito o termo NDVI pura e simplesmente para poder expressar o que são índices, né? Mas na verdade os índices eles são uma série de cálculos aritméticos, existem vários além do NDVI. A gente disponibiliza também dentro do FieldScan alguns outros, como o VARI, o NDRE, que tem outras propriedades, que fornecem outros indicadores agronômicos. E a gente vai entrar e falar um pouco mais a fundo sobre isso e como que isso pode virar uma tomada de decisão dentro da agricultura, trazendo alguns cases, né, que a gente acumulou com o tempo junto aos clientes que a gente vem atuando, principalmente dentro de soja, tá? A safra de soja está chegando, né? Então assim que começar aí os primeiros pingos d'água aí cair na terra, a gente já começa a preocupar colocar os cronogramas em dia para começar a fazer esses monitoramentos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os estádios fenológicos que a gente mais atua dentro do monitoramento em soja, tá? Mas antes de começar a falar de índices, né, a gente precisa primeiro resgatar o conceito básico do que é um sensoriamento remoto, tá? Então o que uma câmera faz, né? Um sensor que ele é embarcado no drone, ele simplesmente vai medir a reflectância que está sendo refletida pela planta. De que radiação? Né? Então a gente tem o Sol é a nossa fonte primária de radiação, tá? O Sol vai incidir radiação sobre a Terra e todos os objetos, né, da Terra, eles refletem de alguma forma essa luz, tá? A gente vai falar especificamente de uma planta, tá? Uma curva de uma planta, ela no visível, qual que é, quando a planta, lógico, ela está vegetando bem, né, a gente vai conseguir ver ela verde, por quê? Porque dentro do espectro que o olho humano consegue visualizar, o verde, né, que está ali em torno, ali, se não me engano, 600 nanômetros, né, de comprimento de onda, a gente consegue visualizar porque a planta reflete mais no espectro visível essa banda, tá? O que é o visível? O visível, que a gente vai falar um pouco depois, que é o RGB, né? O R de red, do vermelho, né, do inglês, o G, que seria o green, o verde, e o azul, né, o blue, que compõe o RGB, que é o espectro visível, né, que a gente consegue efetivamente ver, tá? Os sensores que a gente embarca em drones ou vans são todos sensores passivos. O que é um sensor passivo? Ele não tem emissão de energia, ele só capta, né? Um sensor ativo, diferentemente, você tem uma emissão e a captação, né? E dentro já de sensores a gente pode dividir basicamente em 3 categorias que são as mais utilizadas. A primeira, que é o sensor comum, uma câmera comum, RGB, como o Carlos falou. A segunda é um sensor modificado, que troca-se o filtro da RGB por algum que bloqueia, por exemplo, o azul e aceita o infravermelho próximo, ou então bloqueia o vermelho e aceita o infravermelho próximo. Essas são as modificadas. E a terceira, que é a mais interessante, que é a multispectral. A multispectral, ela tem uma lente, um sensor para cada banda. E isso faz com que você tenha uma poluição de bandas bem menor, ele tem um estreitamento entre as bandas. Você consegue ter um resultado muito mais preciso e muito mais sensível, né? Mas, logicamente, com os outros sensores você consegue resultados que são interessantes também. Por exemplo, com o sensor RGB, já tem o VARI, que é um índice de vegetação, que você tem ele é semelhante ao NDVI, por exemplo. E com ele você consegue identificar biomassa, né, basicamente. Vamos explicar basicamente assim. Hoje a gente tem várias bandas, né, que são bandas que se mais utiliza para poder analisar uma vegetação, tá? A gente fala muito do RGB porque é a câmera que mais se encontra e é a câmera mais simples de você fazer um monitoramento, que você usa basicamente onde que está mais verde. Aqui está mais verde do que ali. Então quando a planta ela começa a sofrer uma clorose, né, quando ela começa a ficar amarelada ou você tem muito solo exposto, você tem uma menor densidade foliar, com a RGB você já consegue entender essas variações de biomassa e logicamente, né, isso está relacionado a algum problema dentro da lavoura e você consegue descobrir que tem uma anomalia ali e consegue correr atrás, tá? Só com a detecção do visível isso já se torna muito interessante.
Porque, por exemplo, é o que a gente já estava comentando, dessas grandes extensões de talhões. Normalmente o proprietário ele conhece só a bordadura, né? É muito difícil você entrar no talhão, verificar tudo que está acontecendo ali dentro. São talhões gigantescos aí que tem no Brasil, você pode encontrar facilmente aí, talhão de 300 hectares. Então, já só de ver identificar o que está no visível já se torna muito interessante. Isso é um ponto, né? O segundo é você analisar no infravermelho próximo, tá? Que são a grande maioria das câmeras que a gente utiliza hoje. Vou apresentar um pouco para vocês das que a gente tem aqui e utiliza no dia a dia. O infravermelho próximo ele é uma banda que não é visível a olho nu, tá? Existe uma alta reflexão das plantas nesse espectro específico, né? Então, houve um estudo lá na década de 70 com os primeiros satélites de sensoriamento remoto que foram lançados, tinham essas bandas para poder analisar onde que eu tinha mais e menos vegetação e também analisar a saúde da vegetação em si. O NDVI vem daí. O NDVI ele é um cálculo aritmético onde eu pego a diferença entre a reflectância do NIR, que é o infravermelho próximo, e a reflectância do vermelho visível, né? Que é o vermelho, que a banda visível, né? A banda que a planta consegue mais absorver. Ou seja, numa conta simples, se a planta está refletindo muito NIR e está refletindo pouco vermelho, quanto maior essa diferença, maior o meu índice, tá? Que é um índice normalizado, o NDVI. O que acontece quando a planta começa a estressar? Ela começa a ter uma anomalia. Esse NIR, né, que é o infravermelho próximo, ele começa a refletir um pouco menos. E ela passa a absorver menos, ou seja, refletir mais o vermelho. E essa diferença começa a ficar menor. E aí a gente consegue já detectar algumas anomalias, alguns problemas que as plantas estão apresentando por essa diferença. Isso é visível até no visível, né? Porque ele começa a refletir também, junto com o NIR, ele reflete menos o verde. Refletindo menos o verde e um pouco mais o vermelho, você começa a apresentar clorose. Só que a diferença básica entre as câmeras multiespectrais que usam o NIR e que usam o visível primeiro, o verde ele tem uma menor sensibilidade em relação ao infravermelho. Enquanto o verde está começando a cair essa reflexão, ou seja, a planta está começando a amarelar, o que é um amarelo? É a mistura do verde com o vermelho, tá? Normalmente, quando isso começa a acontecer, a gente já tem a possibilidade de ver esse estresse muito antes, ou seja, ter uma maior capacidade de predição se eu conseguir ver isso no infravermelho próximo, tá? Então, quando a gente fala, normalmente a gente fala com os nossos clientes, nossos parceiros, eles sempre me perguntam, eu consigo fazer com um Phantom, com uma câmera simples? Você consegue chegar até certo ponto, né? Você vai ver problemas que são visíveis já a olho nu, tá? Mas com o infravermelho próximo, ou seja, utilizando uma câmera multiespectral calibrada, que é outro ponto que a gente vai tocar, aí você já consegue predizer, falar, ó, aquela planta, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que o verde esteja bem parecido, ela já está começando a sofrer um problema, né, uma anomalia que a gente já consegue detectar com câmeras multiespectrais antes. Então esse é um ponto fundamental, né? Os tipos de sensores que a gente tem hoje disponível e até que ponto a gente consegue chegar com cada tipo de sensor, tá? Então, apresentando um pouco para vocês mais especificamente, essa câmera aqui é uma câmera RGB, tá? É uma câmera, esse modelo especificamente uma Sony Alpha 6000. Esse modelo é o que a gente consegue embarcar no nosso Vant de alta performance que a gente usa aqui na empresa, tá? Existe uma série de câmeras que detectam no visível que podem ser embarcadas, tá? Essa aqui é uma câmera que tem um sensor um pouco melhor, é uma PSC. Tem câmeras ainda melhores, né, com sensores full frame, que tem uma maior capacidade de entrada de luz e maior definição, tá? E essa câmera aqui a gente usa em muitas aplicações que necessitam de alta resolução. Por quê? Porque o conjunto óptico dela nos dá uma capacidade de ver 4 centímetros por pixel ali a uma altitude de 200 metros, por exemplo, tá? Para algumas aplicações a gente precisa de resolução espacial e para outras aplicações a gente precisa de resolução espectral, né? Quando é o caso, por exemplo, de identificação através de índice vegetativo. Isso. Com o índice vegetativo é o ideal a resolução espectral. Aqui a gente tem um modelo Phantom 4 Pro, tá? Esse aqui ele já vem com a câmera RGB de fábrica. Essa câmera ela tem as mesmas especificações espectrais desse tipo de câmera e ela já consegue me dar algumas variações no verde que eu consigo identificar dentro da lavoura, tá? Então eu consigo fazer um vari com que é hoje o que a gente escolheu como o
índice vegetativo utilizando o RGB que mais dá resposta dentro da cultura. Tá? Então você consegue fazer índices vegetativos. Para o caso do RGB. Porém, no RGB, porém ele não é calibrado, né? Ele não vai te dar toda essa sensibilidade que você poderia ter com o NIR, né? Ou com o Red Edge, que é o que a gente vai explicar depois. Tá? Esse aqui é um drone que ele é um dos mais vendidos hoje no mundo, né? Então a gente optou por trabalhar bastante com ele justamente para poder validar algumas aplicações com as câmeras que já vêm embarcadas nele. Tá? Mas ele também tem a capacidade, um drone simples desse, né? Um drone que hoje aí você encontra em lojas, enfim, uma série de lugares, você consegue embarcar. Benefício também. Você também consegue embarcar câmeras multispectrais, tá? E as multispectrais já são câmeras mais parrudas, né? São câmeras que já conseguem ter um modelo de calibração, elas já têm as bandas estreitas, elas têm um infravermelho próximo, tem outras bandas que não são visíveis a olho nu, e você consegue ter um aprofundamento muito mais muito maior, né, para poder analisar a cultura. E, por exemplo, essa aqui a gente vai falar de quais são as câmeras multispectrais hoje mais utilizadas no mundo, tá? A gente aqui tem hoje 2 exemplos, tá? A gente usa bastante, principalmente a MicaSense Red Edge. Esse aqui é o modelo mais novo da Red Edge, que é a Red Edge M. Ela foi lançada em novembro do ano passado, tá? Essa câmera, ela é super interessante porque, além dela ser leve, compacta, né, uma câmera aí que pesa aí em torno aí de 180 gramas, ela possui 5 bandas, né, que são 5 bandas multispectrais, né? Cada câmera dessa, cada lente dessa detecta numa banda específica, que é uma banda estreita, tá? E ela também é calibrada. Nesse caso, a gente tem a banda R visível, né, que é o vermelho visível, tem o verde visível, o azul visível, o infravermelho próximo e também o vermelho limítrofe, tá? Que a gente vai explicar um pouco mais a fundo, principalmente para poder fazer o cálculo do NDRE, que é um índice que a gente tem utilizado bastante em soja, principalmente a partir da reprodução da planta, né? A partir do florescimento, você começa a ter muita saturação do vermelho e consequentemente do NDVI, né? E a gente passa a trabalhar com índices mais sensíveis como o NDRE, tá? Esse outro modelo aqui, que é uma Powered Sequoia, é um modelo também bastante utilizado, é uma câmera ainda mais compacta, tá? É uma câmera que hoje tem um tamanho de uma GoPro, então consegue ser embarcada facilmente em drones pequenos e ela consegue sim detectar nas bandas que você consegue colocar na Red Edge. Qual que é a diferença das duas? Primeiro, a resolução espacial dessa é menor, né? A gente tem uma resolução aqui bem mais tranquila, aqui a gente tem uma câmera de 1.2 megapixels, então aqui na Red Edge se aproxima de 5 megapixels. A gente vai ter um pouco mais de distorção geométrica das bandas, tá? Mas ela vai te conseguir também fornecer 4 bandas, ao invés das 5, ela não vai conseguir te fornecer o azul, né? Ela vai ter o vermelho, o verde, o Red Edge, né, que a gente falou, e também o infravermelho próximo. Tem algumas outras especificações técnicas, aí são mais em termos de largura de faixa de banda e etc., mas não vem ao caso a gente se aprofundar tanto no momento. Tá? Na prática ali, o interessante é a gente utilizar a Sequoia com multirotor, né? Ela, por ser um sensor menor, mais leve, ele é mais interessante para o multirotor, até porque ele puxa mais corrente e esquenta mais, né? Então é interessante você não deixar ele fechado, que é o que acontece normalmente com asa fixa. Asa fixa, normalmente o sensor fica fechado, não tem tanta dissipação de calor. A Red Edge M já não tem tanto problema com temperatura, então por isso que a gente normalmente embarca ela em asa fixa. Tá. A gente tem uma pergunta aí da Velbrax, perguntando o que é uma câmera calibrada, tá? Sendo bem categórico, primeiro, o que acontece? O sol vai irradiar aquela luz ali, você tem nuvens, você tem uma atmosfera dinâmica, enfim, você tem uma série de ruídos que podem ser adicionados na sua câmera e você, porventura, se não calibrar esse dado, ele vai te dar uma leitura errada. A calibração, ela é o processo de você transformar o valor daquele pixel digital num valor efetivamente de reflectância, que é um valor analógico, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Utilizando tanto a Red Edge quanto a Powered Sequoia, o primeiro ponto
ter um painel de calibração desse tipo aqui, tá? O painel de calibração, ele é o quê? Ele é uma superfície, que a gente chama de superfície de albedo, tá? Ela possui um número que é fixo para poder fazer essas calibrações, e ele vai te dar, através de cálculos matemáticos, qual que é a relação para cada banda que está sendo tirada aqui, qual que é a relação dela em termos de porcentagem de reflectância, tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, uma Red Edge, a calibração da Red Edge para esse painel específico, né, você tem 5 números de albedo, né, esses números são colocados dentro do software, e esse software ele vai calibrar cada pixel e vai te dar um valor de reflectância para esse pixel, tá? E a mesma coisa com a Sequoia, você usa o mesmo painel, só que aí, lógico, o número de albedo dela vai ser diferente para cada uma das bandas dela, tá? Por que é importante fazer uma calibração? Uma calibração, ela é importante principalmente quando você faz análises temporais, né? Não só quando a gente está analisando um snapshot da lavoura. A lavoura vai ler, ok, achei o problema aqui, como você faz com a câmera RGB. Vou lá e corrijo o problema. Quando você quer fazer monitoramentos pontuais, né? Ou seja, eu quero fazer 2, 3, 4, 5 monitoramentos durante o crescimento da minha cultura, para eu poder comparar o segundo voo com o terceiro voo, com o primeiro voo, com o quinto voo, eu preciso que esses dados estejam calibrados e colocados na mesma referência. Ou seja, só a calibração vai te colocar nessa mesma referência. Então você consegue já facilmente, quando eles estão calibrados, entender se houve um aumento do índice vegetativo naquela área específica, tá? Ou também uma redução, vai que um percevejo castanho entra na lavoura, outro tipo de percevejo, né, entra na lavoura, começa numa fase reprodutiva da soja, você tem uma diminuição desse índice vegetativo e você consegue ir lá e dizer, ó, comparado com o último voo aqui, a gente tem uma queda do índice, provavelmente alguma anomalia que pode ser estudada. Tá? A calibração ela é muito importante para ter essa padronização do índice vegetativo. Você consegue fazer essa rastreabilidade da safra, você tem mais confiabilidade com os dados, né? E outra coisa também, ainda falando de calibração, né? A gente falou do painel de calibração, que ele vai o quê? Ele vai setar uma referência, tá? E também a gente pode falar sobre os sensores de irradiação, tá? Tanto a Red Edge quanto a Sequoia, eles possuem sensores de irradiação, que é esse sensorzinho vermelho aqui, ó, tá? Esse sensor, e também da Power Sequoia, que é esse sensor aqui. O que esses sensores fazem? Eles são sensores que vão em cima do drone, tá? Então a câmera está aqui embaixo, apontando para baixo e vendo a lavoura, e esses sensores eles vão em cima. Qual que é a função deles? Eles vão detectar constantemente qual que é a irradiação que o Sol está incidindo sobre a Terra, né, sobre o drone, e ele vai fazer, né, calibrações na foto para que essas variações, mesmo que muito pequenas, né, ou seja, se passa uma nuvem em cima, é uma variação grande, eu tenho uma sombra, né, se passar uma nuvem em cima, para cada foto que foi tirada durante um voo, que pode ser um voo de 1 hora, de 1 hora e meia, você tem variações da irradiação do Sol sobre a Terra. Ele vai puxar todos esses parâmetros para uma referência e vai te dar também um modelo 100% calibrado. Esse é um grande problema, né, principalmente para quem monitora grandes extensões. A gente constantemente está mapeando grandes áreas, né, constantemente fazendo de 2 a 3 mil hectares por dia com um sensor multiespectral. E o que acontece? Esses dois modelos, tanto o painel de calibração, que são complementares, quanto o sensor de radiação, nos permite ter menos influência, né, ter menos ruídos causados principalmente por nuvens, né? Quando a gente fala aí de uma soja de verão, a gente está falando aí de um período bastante intenso em nuvens, em sombreamentos, e isso a gente consegue sanar através disso. Quando você usa um equipamento RGB que não é calibrado, né, que aí seria um drone desse, né, ou até mesmo uma câmera RGB desse tipo, esses não conseguem calibrar. Então, o que você vai ter? Você vai ter que ter o máximo de condição uniforme na hora do seu voo, né? Não ter nuvens, não ter sombreamento passando, porque com certeza isso vai influenciar no resultado do índice vegetativo que você vai conseguir gerar, tá? Mas você vai conseguir gerar o mapa, né? Mas você tem que ter consciência que em determinados momentos, ali tinha uma nuvem, eu tenho que ir lá fazer uma verificação realmente. Aqui não tem problema na lavoura, é um problema de nuvem. Tá? Então isso é muito amenizado com as câmeras multiespectrais,
né? Não são 100%, a gente pode colocar aí que 2%, 3% dos casos é possível que a variação e o ruído seja tão grande que ainda assim a câmera multiespectral não consiga calibrar, mas são casos um pouco mais raros. Num RGB, isso aí já é mais constante, então tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? A gente tem mais uma pergunta aqui. Só falar, Isabela. Bom, o Van JSCH, que eu não sei o número, Van. Uma dúvida, eu gostaria de saber se consigo trabalhar com a saúde da vegetação com câmeras comuns modificadas para o infravermelho próximo. Foi o caso que o Tomás comentou mais cedo, né? Aquelas câmeras que você troca o filtrozinho dela, né? É uma câmera RGB, você tira o filtro RGBzinho que tem ali e coloca um filtro analógico que analisa nisso. Acho que o Tomás pode falar um pouco disso. Bom, em relação às câmeras modificadas, assim como na RGB, por exemplo, você consegue ter um resultado excelente. O problema dela é a poluição de banda. Você tem o infravermelho próximo para conseguir o NDVI, você consegue ótimos resultados, só que a sensibilidade dele ainda vai ser um pouco menor do que a multispectral. Porque no caso da multispectral, ela tem as bandas muito bem definidas. Então, por exemplo, com a modificada, você pode ter a poluição entre o infravermelho próximo e o vermelho. Você tem uma certa alteração ali no resultado final, no índice vegetativo. Só que você pode utilizar com certeza aí para fazer a grande parte das análises, né, das detecções. Nós fizemos vários testes com câmeras modificadas no início. Um grande problema também das câmeras, além dessa parte de poluição de bandas, é justamente essa baixa capacidade de não conseguir, das nuvens influenciarem tanto, né? Então, o sensor de radiação, ele é um tipo de sensor que ele está presente somente hoje nas câmeras multispectrais, tá? Existem algumas câmeras modificadas, né? Aí a gente tem exemplos como a Mapir e etc., que são câmeras que, apesar de serem modificadas, foram criados algoritmos de calibração para estabelecer o parâmetro de referência para você ter um número de reflectância, tá? A gente testou algumas dessas câmeras, tem alguns exemplos, como por exemplo da Max, que são câmeras bastante robustas e que tem boa performance, só que são câmeras que são caras, né? São câmeras aí que vão custar mais de $3.500, e aí quando você chega nesse valor, você compensa muito mais você ter uma câmera multispectral que foi feita para aquilo, tá? Como por exemplo uma Sequoia ou uma Red Edge. Eu acho interessante falar também a importância de se utilizar sensores comuns, o RGB ou até a modificada, porque querendo ou não o valor deles é mais baixo. É mais fácil você comprar um Phantom, por exemplo, que já vem pronto para voar e ele é de fácil operação. E com ele você já consegue resultados excelentes. Então às vezes é interessante para o Phantom ou então uma modificada como um modelo de entrada nesse mercado. Talvez com um certo tempo de mercado fazer um investimento um pouco maior em uma multispectral com asa fixa, né? O Fernando até perguntou sobre a Mapi especificamente, né, que é uma câmera bem famosa. É uma câmera modificada, mas o problema da Mapi que a gente identificou que foi realmente um pouco mais crítico foi a baixa capacidade de geração de boas nuvens de pontos, que é o que? O software ele precisa encontrar pontos homólogos, então você tem que ter o mínimo de distorção possível nessas fotos para que a gente consiga entregar esse tipo de mosaicagem, né? Então, o problema radiométrico ele é uma coisa, né? Então a gente ainda tem que analisar o problema geométrico. Então, nesse caso a Red Edge tem uma performance muito melhor em termos de geometria. A foto é uma foto que ela vai ter uma vinheta menor, ela vai ter um menor nível de distorção e você vai conseguir encontrar pontos homólogos, né? Construir uma nuvem de pontos muito mais precisa com ela. Basicamente, quanto melhor a nuvem de pontos, melhor vai ser o resultado da ortomosaicagem, né? Que é o mapa final que a gente vê o resultado. Quando você não tem uma mosaicagem com muitos pontos homólogos, por exemplo, você pode ter buraco no mapa. Você chega no resultado final, você tem uma área em que você não conseguiu encontrar esses pontos e fica um buraco no mapa, basicamente. Legal. O Rafael Soriani perguntou também sobre a Mapi, né, a Survey 3.
A gente tem acompanhado o pessoal da MAPI desde o começo, desde as primeiras câmeras que eles entregaram e viu que tem uma melhora considerável desde a Survey 1 até a Survey 3, né, que é a que está hoje no mercado. E ele perguntou o que eu consigo trabalhar na minha lavoura, quais são os resultados obtidos, se eles são confiáveis, preciso de quais programas para poder trabalhar esses dados. Bom, aí é questão de você identificar e ter consciência do sensor que você está utilizando, tá? A MAPI ela tem essa questão da calibração, que ela é um pouco mais complexa. Você não vai conseguir encontrar softwares como o Pix4D, o Photoscan, enfim, uma série de outros softwares, até mesmo de processamento na nuvem, que consigam processar esses dados de uma maneira limpa e rápida, tá? A MAPI ela foi bastante vendida, ela tem conseguido gerar alguns resultados pontuais em alguns casos específicos, só que a gente não tem um conhecimento muito profundo sobre ela especificamente, tá? A gente vê de muitos da própria comunidade que utiliza, enfim, gera resultados, mas os resultados que a gente viu é basicamente uma radiometria que nem sempre vem tão bem calibrado, né? Lógico, a gente comparando com níveis de câmeras multiespectrais mais robustas, mas que consegue entregar resultados, até mesmo uma RGB consegue entregar resultados, uma MAPI modificada com certeza vai conseguir entregar resultados também. Então, falando um pouco mais de case, o que eu consigo ver na minha lavoura, né? A gente hoje trabalha com diversos índices dentro do FieldScan, tá? Que a gente utiliza aqui com mais frequência. São índices, os principais índices são o NDVI, né? Que aí você vai ter uma medição de biomassa interessante, principalmente na fase vegetativa, quando a gente fala em soja. Você tem o NDRE, que é um índice onde eu utilizo o infravermelho próximo e o vermelho limítrofe, né, que é a banda red-edge, para poder calcular esses índices. E também eu tenho o VARI, que aí é um índice que usa só o vermelho e o verde e normalmente ele é empregado mais em RGB. Então nós fizemos vários testes com dezenas de índices que já estão na literatura já há bastante tempo, já são utilizados em satélites, e aí a gente consegue ter esse tipo de resultado. Mas na prática, o que é isso, né? Na lavoura, como é que a gente construiu esse workflow e fez com que isso seja útil para o produtor, tá? A primeira coisa, como é que a gente tem estabelecido hoje cronogramas? Vamos falar especificamente de soja, tá? Em soja, a gente tem feito 3 voos durante o ciclo da cultura. Normalmente, em V6 a V7, a gente faz esse primeiro voo. Esse primeiro voo, quando você faz com câmeras multiespectrais, principalmente, você vai utilizar o NDVI principalmente. O NDVI ele vai ver o que eu tenho de biomassa, tá? O que eu tenho de arranque de crescimento de biomassa. Isso aí é super importante para poder analisar alguns pontos como textura de solo. Alguns casos, por exemplo, a gente encontrou um pivô aqui próximo ao Uberlândia, onde plantou a semente com uma profundidade muito maior do que deveria. Em consequência disso, você teve uma planta que teve um atraso na emergência. Tá? Então você consegue facilmente identificar as áreas que já estão com soja e as áreas que estão com soja muito pequena ou que não fez a brotação. Áreas de textura, né? Uma área com mais areia, outra área com mais argila, ou até mesmo erosões, lavou fertilizante. Então você consegue ver isso tudo muito claramente nessa fase inicial, que normalmente acontece 30 dias depois do plantio. Tá? É importante ressaltar também que a gente não indica qual que é o problema. O nosso trabalho, normalmente ele vem aliado a um reconhecimento de campo, uma análise em campo. A gente consegue identificar quais são as áreas afetadas, qual que é a dimensão desses problemas na lavoura. A gente não fala se por exemplo, problema de textura, se a água lavou o solo ou se é algum ataque de praga, mas tem alguns padrões que são identificáveis, né? Por exemplo, normalmente você sabe que o nematóide ele acontece em reboleira e o produtor normalmente ele sabe qual que é o problema que ele tem naquele talhão. Então, se você fez um mapeamento em um talhão que você encontraria nematóide, você vê essas reboleiras, você vai imaginar, vai afunilar para esse tipo de problema, né? Só que é importante sempre ressaltar isso. A gente recomenda que se faça uma análise em campo depois do mapeamento. Esse é um grande erro que o pessoal fala, principalmente quando fala em drones, câmeras e etc.
a gente vai fazer um mapeamento e encontrar as pragas, ou encontrar o nematóide, ou encontrar a doença, enfim. O que na verdade você faz é um mapeamento que vai te dizer qual que é o estado, né, de saúde daquela vegetação. Tá? Ele vai te dizer, ó, existem anomalias aqui, a variabilidade espacial da minha lavoura ela está se comportando dessa forma, e aí a partir daí você vai entender qual que é o nível de estresse dessas plantas ali naquela área, e aí poder investigar um pouco mais a fundo com um foco um pouco mais direcionado. Tá? Então eu vou dar um caso para vocês, né, que lógico que não precisa ser uma coisa, nossa, a gente voou, achou um vermelhão ali no índice vegetativo, aquilo ali é um problema direto, tá? Nem sempre as anomalias que você encontra elas são visíveis ao no olho. Eu vou dar um caso um pouco mais prático que a gente fez em parceria com uma consultoria que é parceira nossa aí já há 3 anos, tá? Lá em Bom Jesus do Goiás. E lá a gente fez um estudo nessa última safra especificamente voltado para a nutrição de plantas, tá? E o que a gente conseguiu fazer lá? Primeiro, com uma agilidade muito rápida de entrega de resultados, a gente estava falando aí de 24 horas, tá? Então fez o voo na lavoura, era uma lavoura ali em torno de 500 hectares, a gente fez o voo nela, logo no dia seguinte ali com 24 horas o consultor, que é esse parceiro nosso, já tinha o mapa disponível dentro do FieldScan com o NDRE, que hoje é o índice mais sensível que a gente trabalha. E a partir do NDRE, a gente tem um algoritmo lá que chama zonas de classificação. Então o produtor, o consultor, o usuário da plataforma, ele vai poder dizer, ó, eu quero que você separe a minha lavoura em 3, 4, 5 níveis diferentes e distribua isso estatisticamente para que eu possa fazer uma operação para identificar as zonas de manejo. Tá? E aí a partir daí ele pegou 5 zonas, estabeleceu essas zonas, e estabeleceu pontos de coleta de folha dentro dessas zonas, né, separado. E aí no dia seguinte, né, 24 horas ele tinha um mapa, né, no dia seguinte ele entrou fazendo essa coleta de dados de folhas para poder mandar para o laboratório. Como é uma quantidade pequena de folhas, essas análises são feitas muito rápidas, né, então 2 dias, depois que foi enviado para o laboratório, a gente já tinha um resultado daquelas análises. Ou seja, a gente conseguiu dentro de 3 dias, dentro de 4 dias, na verdade, né, ter todo o parâmetro de absorção de cada micro e macronutriente com o sistema DRIS, que é a absorção de nutrientes das plantas. Ou seja, o que a planta efetivamente está sentindo, o que ela realmente está precisando em termos de nutrientes. Tá? E aí o que a gente fez? A gente voltou lá atrás, nos mapas de recomendação de fertilidade a taxa variável, né, encontrou uma pontinha, né, que estava com uma deficiência específica muito forte de cálcio e magnésio, né? E o engraçado é que nos mapas já tinha sido feita uma recomendação para poder aplicar calcário naquela região para fazer as correções de base, para poder a planta conseguir crescer com mais disponibilidade dos nutrientes em si. E na verdade ela estava com deficiência, então por quê, né? Então a gente procurou o produtor para poder entender, né, dizer que aquela anomalia aconteceu, não era para estar acontecendo, era para a planta estar saudável, né? Lógico que poderia ser um problema dela não estar conseguindo extrair aquele nutriente do solo por algum problema de não disponibilidade daquele nutriente do jeito ideal. E aí a gente descobriu que na verdade o calcário tinha sido aplicado em boa parte do talhão, mas quando chegou naquela pontinha ele não foi aplicado porque tinha acabado ele. Então aí, a partir daí qual foi a tomada de decisão? Vamos fazer uma aplicação complementar por adubação foliar, né, que ia ser feito por coincidência no dia seguinte, né? Então é muito importante também esse casamento de cronogramas com as próprias operações da fazenda, para ele fazer essa correção e evitar, lógico, depois que a base já foi embora, você não vai conseguir o mesmo potencial produtivo que você conseguiria com a planta crescendo desde o primeiro trifólio ali com disponibilidade máxima, né? Mas ele conseguiu fazer uma aplicação, evitar perder produtividade a uma taxa mais discrepante, né? E aí conseguir salvar a lavoura dele. Isso é um caso específico para nutrição, que você não consegue a olho nu, andando dentro da lavoura, lógico, desde que não haja uma clorose um pouco mais severa, você não consegue fazer uma identificação rápida e precoce desse problema para poder voltar lá para o galpão e falar, vamos pulverizar nessa área com mais aqui, menos aqui e mais ali. Então, esse é um caso específico que a gente pode levar para vocês aí. Eu acho que foi o Fernando que perguntou, né? Não foi o Fernando, foi
Mas enfim, para a gente poder explicar um pouco mais como que essas imagens, né, esses resultados, esses mapas voltam para dentro da fazenda, sujando botina bastante, tá? Porque se a gente não tivesse colocado essas zonas, feito a coleta dessas amostras de folha, mandado para o laboratório e entendido efetivamente o que a planta está dizendo para a gente não conseguiria tomar essa decisão ainda naquela semana ali para o produtor, tá? Isso é interessante nesse caso aí, que esse tipo de deficiência poderia ter se tornado uma clorose, né, logo mais. Mas com essa aplicação de foliar, ele não se tornou clorose, né? E tem alguns outros casos, por exemplo, de identificação de ataque de pragas. A gente já pegou muito, por exemplo, o mofo branco. Em um desses casos, por exemplo, o produtor sabia que naquele talhão ele tinha mofo branco, porque ele conhecia pela bordadura, mas ele achou que o ataque, a incidência dessa praga não era preocupante. Quando a gente fez o mapeamento, a gente viu que o talhão dele quase todo estava tomado pela praga. E aí ele entrou com defensivo e conseguiu recuperar essa produtividade. Exatamente. O Rômulo Venturini perguntou qual que é a discrepância entre o NDVI por sensores aéreos e orbitais. Bom, quando você utiliza câmeras multiespectrais calibradas, como essa aqui que a gente está falando, e os sensores orbitais, que são satélites, né? Os satélites também utilizam métodos de calibração da vegetação, né? Utilizando as mesmas bandas, a diferença é nenhuma, em termos radiométricos, tá? Então você consegue ter essa mesma informação também do satélite. Qual que é a diferença básica entre os sensores que a gente usa nos drones ou aviões tripulados e os sensores orbitais? Primeira coisa, resolução, tá? Hoje a grande maioria aí dos satélites está trabalhando, a gente pega o Sentinel, que é hoje um satélite gratuito, né, um dos mais utilizados no mundo para agricultura, ele tem 10 metros de resolução. Né? Tem alguns satélites da Planet que já oferecem 3 metros de resolução. Quando você trabalha com Landsat, você já tem 30 metros de resolução. E quando a gente está falando de câmeras multiespectrais, né, como a Red Edge, enfim, outros, a gente está falando de uma possibilidade de trabalhar com 10 centímetros de resolução. Tá? Então, trabalhando com esse nível de resolução, a gente já consegue detectar anomalias muito mais cedo. Tá? Então, por quê? Porque eu consigo ver planta a planta. Tá? Então, quando a mancha ela já está espalhada, você consegue ver bem por satélite. Mas quando ela é muito pequena, tem uma incidência ainda muito baixa, você precisa de maior resolução. Na verdade, o maior problema do satélite, menos do que a resolução, seria, na verdade, a presença de nuvens. Né? Como a gente falando aqui principalmente da soja, a soja ela é uma cultura de verão, a gente tem presença de nuvem praticamente todos os dias. Então, mesmo que com uma recorrência maior, uma periodicidade menor desses satélites, é fácil você ter nuvem em cima do seu talhão. E como a gente tem timing crítico, né, você precisa, por exemplo, se você quer um imageamento em R1, por exemplo, você não tem uma janela tão grande para conseguir essa imagem. Então, o satélite tem essa dificuldade. E também é um conceito que a gente trabalha muito hoje, que a gente vem aplicado principalmente nos nossos clientes, né? Para você construir margens, para você proteger margens dentro do agronegócio, você precisa ter rastreabilidade da sua produção, tá? Quando a gente fala de rastreabilidade, você rastrear o crescimento da safra, ou seja, pontualmente entregar resultados e colher métricas de como que está a performance da lavoura, você precisa ter a segurança de que aquele dado vai estar disponível. Então, com sensores aéreos, né, embarcados em drones, enfim que seja, a gente consegue voar debaixo das nuvens e coletar com uma flexibilidade muito alta esses dados, né, e sem ter esse tipo de problema, se vai chover, se está nublado, enfim. Então, assim, eu preciso coletar em V6, V7, depois eu preciso coletar em R2, R3, depois eu preciso coletar em R5 ponto alguma coisa lá para o final, que é o enchimento de grão da soja. Para eu ter essa flexibilidade e ter pontualmente 3 snapshots de como que está o estado da minha lavoura, é essencial que eu tenha essa flexibilização dos métodos de coleta de dados. Infelizmente o satélite ainda não nos consegue oferecer isso, né? Principalmente quando a gente fala em Brasil, né? A gente está falando de uma agricultura tropical que tem nuvens o tempo inteiro,
né, que tem pragas e doenças ainda mais expressivas do que em outros lugares no mundo. Tá? Quando você faz o planejamento, né, da sua produção, você coloca o planejamento dos voos também, né, e garantir, por exemplo, não tem como você garantir com o satélite que naquele momento certo que você está querendo, você está planejando ter aquela imagem, se você vai realmente conseguir aquela imagem naquele momento. Então, com o Vant ou com o drone ali, você consegue garantir que naquele momento, numa janela aí de uns 3 dias, você vai conseguir. Lógico que você não vai conseguir quando está chovendo, mas a chuva aí, dentro de uns 3 dias, você consegue achar algumas janelas de chuva para poder fazer o imageamento. Tá. O VumJSCH aqui de novo fez outra pergunta. Falando sobre com uma câmera modificada eu vou conseguir oferecer NDVI, NDRE e VARI. Esses índices são suficientes para entregar valor para uma cultura de cana? Tá. Primeira coisa, com uma câmera modificada você vai conseguir um NDVI, NDRE raramente, tá? São pouquíssimas as câmeras modificadas que entregam um vermelho limítrofe, então você vai conseguir NDVI e VARI basicamente. Mas não calibrado, né? A modificada normalmente ela entrega um dos 3, porque normalmente você tem, por exemplo, quando você tira o vermelho para colocar o NIR na modificada, você já não consegue ter o VARI, né? Então você, com a câmera modificada, você teria um dos 3, né? Enquanto que na multispectral, lógico, você vai ter os 3. Qual que é o ponto essencial, né? Você comentou da cultura de cana. Bom, a gente estudou bastante hoje os 2 mercados que a gente atende, que são grãos, né? Isso envolvendo soja e milho e também cana-de-açúcar, para trabalhar com índices vegetativos dentro de cana-de-açúcar é muito parecido, tá? É bem parecido com a soja, só que tem que se atentar, né? Tomar um cuidado muito grande em trabalhar com índices vegetativos enquanto a cultura não está sofrendo tanto estresse hídrico, né? Que é o que acontece constantemente na cultura de cana-de-açúcar. Então, em períodos do ano que você tem uma seca muito grande, né, a cultura da cana ela tende a fazer uma maturação, né, para reter açúcar lá no caule dela, e aí a partir daí ela não tem tanta atividade fotossintética concentrada nas folhas como que acontece na cultura de soja o tempo inteiro, né, já que a gente está falando uma época de chuva. Então o que a gente percebeu? A cana, pelo fato dela ter um período um pouco mais longo, né, período aí tem cana de ano, né, de 12 meses, de 18 meses, a cana ela você consegue conseguir uma rastreabilidade dela com imagem de satélite de um custo muito mais baixo e com uma flexibilidade muito mais baixa, muito mais alta, né, do que com imagens de drones, tá? Então, quando a gente fez o estudo para poder atuar dentro do mercado de cana, foi o primeiro ponto que a gente pontuou, tá? É possível sim trabalhar com índices vegetativos. A gente tem feito uma pesquisa bastante interessante para trabalhar com índices vegetativos em cana, mas focado principalmente em adubação nitrogenada, tá? Então isso é um período de longa pesquisa que a gente está fazendo dentro de 8 usinas, com 8 áreas, 8 fazendas diferentes no Goiás e em São Paulo e em Minas, tá? Mas índices vegetativos eles são trabalhados de uma maneira menos intrínseco, né, dentro do dia a dia da lavoura, como é dentro da soja, e um pouco mais focado em previsões de produtividade, estimativa de biomassa e visões um pouco mais amplas. E com isso você consegue fazer com satélite, tá? Para a cana-de-açúcar especificamente, a gente tem um algoritmo que a gente lançou esse ano, que é um algoritmo que identifica linhas e falhas de plantio automaticamente, tá? Foi um grande gap de mercado que a gente identificou 2 anos atrás e vem trabalhando nesse algoritmo para finalmente lançar ele no evento da AgriShow esse ano. É um algoritmo que a gente tem muito orgulho de dizer que realmente está funcionando, está gerando informação interessante para os produtores. Os resultados saem dentro de 3 dias no máximo, né? Normalmente a gente tem que conseguir entregar resultados dentro de 48 horas. E de alguma forma ou de outra entregar esse resultado muito rápido para o produtor é essencial, né? Quando a gente fala em cana, isso é menos crítico, né? Quando a gente fala em soja, que o cara vai na lavoura de manhã, vê ferrugem, ele já aplica à tarde, então aí a gente já está falando numa criticidade de tempo muito mais severa, né? Então
trabalhar com entrega de resultados rápidos dentro da cultura de soja é diferente de trabalhar com entrega de resultados dentro da cultura de cana, principalmente quando se fala em índices vegetativos, onde o timing do ciclo da cultura é totalmente diferente, tá? Então, dá para se trabalhar assim em cana, é importante que se atenha aos estádios fenológicos mais apropriados dentro de cana, e lógico soja também, que a planta não esteja sofrendo um estresse hídrico que é normal, né, que é periódico do ano. Lógico que a gente tem alguns clientes na Bahia que sofreram estresse hídrico, pivôs, como que eu vou fazer uma variação da minha lâmina de pivô para poder corrigir esses estresses hídricos, aí a gente já está falando do outro ponto, mas a cultura de cana ela já tem uma extensão, um ciclo um pouco mais longo, que permite trabalhar mais facilmente com satélites também, tá? A não ser, lógico, né, eu acredito que futuros algoritmos que serão lançados, inclusive dentro do FieldScan, vai dar muito mais acionabilidade para a gente poder trabalhar bem esse tipo de resultado em índice também na cana, tá? Tem mais algumas perguntas aí, Isabela? Tem um elogio. Ah, legal, tem um elogio. O elogio é do Fernando, né? O Fernando Kizar já é cliente nosso. O Fernando falou que já usa a nossa plataforma hoje, é fã nosso, né? E também dos cursos que a gente ministra, que vocês ministram, vocês falam bastante na plataforma nossa, e que o custo inicial, né, que por ser por hectare, facilita muito qualquer produtor e empresa trabalhar com o nosso tipo de serviço, tá? O atendimento que tem com o Daniel é um dos nossos consultores de vendas, é fora de base, pô, legal, obrigado pelo elogio, e que ele recomenda muito a plataforma, tá? Você falou aí do custo ser por hectare, né? Foi uma coisa que a gente também trabalhou bastante para entender como que é o pensamento, qual que é a cabeça do produtor brasileiro, né? Seja de soja, seja de cana, seja de outras culturas que a gente tem começado a trabalhar como batata, tomate, alho, cebola, enfim, a gente tem citros, né, também. Tem trabalhado com outras culturas e gerado um engajamento bastante interessante dentro desses produtores. O custo por hectare foi uma maneira que a gente viu que normalmente o produtor ele entende por hectare, né? Então ele vai fazer um planejamento da lavoura e ele vai ver qual que é o meu custo por hectare, o que eu vou ganhar por hectare, quantas sacas eu vou colher por hectare, quantas toneladas eu vou colher por hectare. Então a gente facilitou, né, para que o pequeno produtor que tem lá 50 hectares, o grande produtor que tem lá 20 mil, 30 mil hectares, eles consigam balizar qual que é o valor agregado do nosso serviço dentro de cada hectare, né? Lógico que o acúmulo total do que ele vai pagar pelo serviço vai depender do tamanho que ele e do tanto que ele vai ganhar com isso também, tá? Para quem ainda não conhece a plataforma, a gente oferece 100 hectares gratuitos que você pode ir lá, pode testar, se quiser entrar em contato para a gente para conhecer um pouco mais sobre o tipo de sensor, se tiver alguma dúvida um pouco mais específica na utilização dos drones e vantes na agricultura, também sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente. Sim, para aqueles que têm já câmeras multispectrais, já tem vantes asa fixas de alta performance, pode contatar a gente. A gente tem um sistema de afiliação, né, que são os nossos parceiros credenciados. Hoje nós já contamos aí com algumas unidades espalhadas em diferentes regiões do Brasil que acreditam na nossa tecnologia, que possuem o equipamento à disposição, né, e integrando essa rede, né, da Sensix, dos operadores, vocês conseguem atender com maior nível de eficiência logística os produtores que nos procuram, tá? Então, um cliente lá, um produtor de 3 mil, 5 mil, 10 mil hectares lá de Sorriso, no Mato Grosso, ele contata a gente e fala, eu preciso ter um cronograma de monitoramento da minha lavoura, como é que eu posso fazer, eu não quero ter o drone agora, eu não quero comprar. Então a gente consegue, ao invés de sair alguém daqui de Uberlândia, da nossa sede, para ir para lá e gerar um alto custo logístico para o cliente, a gente aciona esses operadores que são credenciados e certificados pela Sensix para fazer a coleta, né, de uma maneira mais regional ali na fazenda, e então eles imputarem esse dado dentro do FieldScan para que o produtor tenha o resultado na hora que ele precisa, tá? Acho que tem mais um aqui. Mais 3. Tá. Quantos voos realizam em soja e que índices são usados em cada voo? Tá. Eldon, a gente usa bastante o NDRE e o NDVI, tá?
O NDVI, principalmente nas primeiras fases da lavoura de soja, normalmente em V6, V7, ali a gente está utilizando o NDVI para ver essas diferenças de biomassa e de arranque de crescimento vegetativo. E a partir do reprodutivo, a gente já usa mais o NDRE. Tá? Depois que a planta fecha o dossel, o que acontece? O NDVI ele usa o vermelho visível e ele passa a saturar, ou seja, ele passa a não conseguir mais penetrar em todo o tecido foliar, né, da folha da planta. Né? Então o que acontece? A partir de um momento existe uma saturação, ou seja, o NDVI ele não passa mais a corresponder com tanta sensibilidade às variações que a cultura está sofrendo, seja de biomassa, de dossel, seja de atividade fotossintética, de teor de clorofila na planta. Tá? Então a gente usa o NDRE, que é um índice que usa uma banda que é o vermelho limítrofe um pouco mais para frente. Essa banda ela não satura, né? Então você consegue com o NDRE fazer análises até que a soja já comece a lourar ali a partir de R6. Então a gente faz o NDRE normalmente em R1 e R2 na florada da soja e em R5 ponto alguma coisa até o final do R5 ali quando ela começa a maturar. Tá? Esses últimos lows eles têm uma altíssima correlação com o potencial produtivo. A gente tem visto isso bastante. A gente não vende mapas de produtividade, não fala quantas sacas vão ter ali, mas o que a gente tem visto em grande parte dos casos é que depois que você pega um mapa de produtividade, a correlação dos lows NDRE que são feitas nesses estádios fenológicos da soja, elas têm uma correlação muito alta com produção. Tá? A gente indica esses 3 voos, né? Mas logicamente você consegue, dependendo do seu interesse, colocar 2 voos ou 1 voo só na safra. Bom, o Bonfim falou que se é possível mostrar uma imagem de NDRE. Bonfim, você pode fazer um cadastro no FieldScan, tá? Tem lá no nosso site sensix.com.br/FieldScan. Na hora que você fazer esse cadastro, eu vou pedir para o nosso time compartilhar um exemplo de mapa de índice vegetativo com você. Você vai conseguir analisar não só o NDRE, mas outros índices também. Tá? É só fazer o cadastro lá, a gente conversa internamente, compartilha alguns mapas, exemplos que a gente já tem aqui e aí você consegue analisar isso de uma maneira mais profunda, tá ok? O Van fez outra pergunta aqui, falou obrigado pelas dúvidas tiradas, mas tenho mais. Quantos sobrevoos vocês fazem nas usinas que vocês trabalham? Tá. Nas usinas de cana-de-açúcar, a gente trabalha hoje com um algoritmo específico que é o de linhas e falhas de plantio. Tá? Esse algoritmo ele é empregado na soja utilizando um sensor RGB. Tá? Normalmente a gente usa grandes clientes, a maioria dos clientes nossos usam um Phantom 4 Pro, que é um Phantom que tem uma câmera muito boa. E aí a gente faz, isso vai depender da altura da cana. Tá? A cana ela não pode nem estar tão baixa pelo fato dela tem que ter um perfilhamento mínimo, tá? E ela não pode nem estar tão alta porque ela começa a fechar dossel e a gente não consegue mais identificar os padrões de linhas. Normalmente, a medida padrão é a cana em torno de 1 metro, tá? Então, dependendo se for uma cana de ana ali que é feita ali um plantio de inverno, onde já tem uma seca um pouco mais severa, ela demora aí 4 meses, né? 3, 4, 5 meses para poder atingir uma altura ideal. Quando já é numa época de chuva, ela já consegue atingir isso aí dentro de 2 meses tranquilo. Então, o que a gente tem que setar é a altura da cana. Quantas vezes a gente faz na cultura? Normalmente 1 vez por ciclo, tá? Quando ela atinge 1 metro, você faz ali em fase de plantio, tá? Isso numa cana planta e, enfim, no próximo ano você vai fazer uma reavaliação para saber se houve algum impacto na operação da colheita. Então, você vê taxa de rebrota, né, na cana-soca. Que é a taxa de rebrota. Então, a lâmina estava ruim, enfim, teve pisoteio de soqueira, provavelmente vai ocorrer uma redução na população de plantas ali e você vai querer entender como que é a evolução desse estande de plantas ano a ano, né? Toda vez que você colhe a cana tem que fazer uma nova experiência, ok? Tem mais uma pergunta, né, Isabela? Ok, aqui. Bom, isso aí, se alguém ficar sem resposta aí, também pode entrar em contato com a gente depois, mas a gente está tentando responder aqui todas as perguntas. O Luiz Silveira falou o seguinte: o uso de drones é algo novo dentro da agricultura brasileira. Vocês desenvolvem algum tipo de pesquisa? Sim, Luiz, a gente trabalha bastante com pesquisa. Hoje em dia a gente está desenvolvendo pesquisa principalmente focada em machine learning e inteligência artificial.
Algumas pesquisas, eu acho que eu comentei um pouco mais cedo, que uma delas é voltada para a cana-de-açúcar, né, que a gente tem estudado qual que é o impacto, né, qual que é a necessidade da cultura de cana-de-açúcar, lógico, respeitando as diferenças de solo, respeitando as diferenças de variedade e clima de cada região, qual que é a necessidade dela de nitrogênio, né, de adubação nitrogenada. Hoje a operação para você fazer uma recomendação de adubação nitrogenada para cana ela é muito difícil, ela é feita numa receita de bolo e já tem comprovações científicas por diversas pesquisas que você tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado para entender se você vai jogar 40 quilos, 100 quilos, 80 quilos. Então a gente tem estudado. Bom, o Giancarlo perguntou aqui no Facebook como é feito o processamento das imagens, qual software é utilizado por vocês. Tá? Bom, o processamento ele é feito por um processo interno nosso, tá? A gente tem uma equipe de desenvolvedores dentro da Sensix. Hoje nós estamos trabalhando com 7 desenvolvedores e a gente todo o tempo está lançando coisas novas, né? Então a gente tem um processo de gerenciamento de projeto, praticamente tem um field scan novo a cada semana. Então o processamento ele é feito através de um algoritmo que foi feito pela Sensix, tá? 100% na nuvem. A gente imputa esses dados dentro do field scan, esses dados, essas fotos vão para a nuvem, para o nosso servidor. Ele entra dentro do workflow seguindo, você vai escolher lá, é o algoritmo de falha de plantio, é o algoritmo de índice vegetativo, a cultura que eu estou tendo aqui é soja, ela está nesse estágio fenológico, e aí esses dados eles são direcionados por flow de processamento que a gente usa. Tá? Então, basicamente é tudo dentro do field scan, tá, João Carlos? O software é nosso mesmo, um software que a gente mesmo montou, né? Criou. O Humberto perguntou, devo subir uma imagem mosaicada? Qual o software recomendado para mosaicar? Qual o software para planejamento de voo e execução do Phantom 4? Legal, Humberto. Isso aí depende, a sua pergunta depende. A gente tem começado, principalmente para grandes demandas de cana-de-açúcar, principalmente que você precisa de uma precisão muito alta, que é feito com a RTK, a gente tem começado a aceitar mosaicos prontos na plataforma também, tá? Lógico, para alguns algoritmos e casos mais específicos. Com o tempo, eu acredito que nas próximas versões do FieldScan a gente já deve liberar isso para todo mundo e fazer os algoritmos, né, aplicar a nossa inteligência em mosaicos prontos, tá? A gente já trabalhou com isso, já fez alguns testes, está dando certo e a gente vai planejar esse lançamento aí muito em breve. Ele perguntou também sobre o software para poder mosaicar. Mas assim, lembrando que o Field Scan ele faz a mosaicagem. Se você não precisa, não necessita aí de um mapa de altíssima resolução com ponto de controle, né, com RTK, o Field Scan ele faz esse processamento, faz a mosaicagem e gera esses índices, né? Você vai upar as imagens já referenciadas na plataforma, já divididas, já referenciando aos talhões, as fazendas. Você vai ver que a plataforma é bem voltada para a gestão agrícola, assim, com essa divisão de fazenda e talhão. E você vai upar as imagens e a plataforma vai fazer a mosaicagem e os índices vegetativos. Exato. Então, assim, a gente recebe hoje, devido a uma demanda específica, mas a gente faz tudo, tá? O FieldScan faz tudo. Ele perguntou também, ok, no caso de eu querer enviar um mosaico pronto, qual software que tem hoje? Existem alguns softwares que você consegue comprar a licença, baixar no seu computador e executar isso. Hoje os 2 softwares que a gente já utilizou bastante, que já reconhece, sabe que são softwares bons, são o Agisoft Photoscan, né, e também o Pix4D. Porém são softwares um pouco caros, tá? Então o Pix4D hoje está numa base aí de $8.700, se eu não me engano, tem que checar lá, e o Photoscan é algo em torno de $3.500, tá? Então são licenças bem caras, mas lógico, tem grandes empresas, usinas, etc, que já utilizam esses softwares e enviam o mosaico pronto pra gente. Tem alguns outros softwares de fotogrametria, né, que fazem a mosaicagem também, da Trimble, etc, mas esse a gente não tem um conhecimento muito profundo. E sobre especificamente o aplicativo para poder automatizar o voo do Phantom, né, para que você não precise pilotar, que esse voo seja automático, o que a gente tem utilizado bastante é o software da própria DJI, né, que é a fabricante do Phantom, que é o DJI GS Pro, tá? Eu vou pedir para a Isabela colocar aí nos comentários para você ver o nome certinho. O GS Pro ele é um software que só roda em iPad
tá? Infelizmente, mas a gente viu que a experiência no iPad ela é extremamente melhor, né? Então é um investimento um pouquinho a mais que você vai fazer ali se você não tem um iPad, mas que vale muito a pena porque é um software da própria fabricante. Você não perde a garantia, né, se algo ocorrer com o drone, né? Então, porque você está utilizando um software dela. Então, se caso você esteja utilizando outro software e porventura der algum problema com o drone, infelizmente você não vai conseguir ter um bom retorno da garantia por não estar utilizando o aplicativo dela. E fora que é um aplicativo que já é integrado diretamente, muito facilmente com o próprio sistema do drone, tá? Em comparação aos outros aplicativos de voo, ele é o que trava menos, até por rodar no iPad, você tem uma confiabilidade melhor, né? E ele roda do iPad 2 para cima, né? Então é o que a gente recomenda de fato, até por ser da própria fabricante. E é gratuito também, né? Então você consegue pegar essas configurações de uma maneira muito simples, muito fácil. Tá? Então a gente recomenda o DJI GS Pro para automatizar os voos de mapeamento com Phantom, ok? Phantom ou Mavic também. Phantom, Mavic, enfim, toda a série DJI, o Matriz e assim por diante. Vamos lá, o Rodrigo tem uma pergunta aqui, né? O Rodrigo Florencio, boa noite, mais uma pergunta. Achei interessante que vocês trabalham bastante com soja, base a experiência de vocês, quais estão sendo os produtos mais interessantes que estão sendo mais utilizados na soja, gerando valor para a cultura? Bom, Rodrigo, a gente explanou um pouco, né? A gente trabalha com índices vegetativos dentro de soja, então os índices vegetativos eles têm uma capacidade de correlação muito alta com pragas, doenças, estresse nutricional, estresse hídrico, né? Qualquer tipo de deficiência que você tem aí na cultura que venha reduzir o vigor, ou densidade foliar, ou até mesmo o potencial da potencial cultura. produtivo. A gente tem um case muito interessante que é focado em nematóides que a gente rodou com um cliente lá na Bahia, tá? Lá na região do Rosário, em Correntina. Lá a gente, o produtor sabia que tinha uma reboleira bastante agressiva de meloidógene, tá? de um nematóide de galha. A gente foi nesse talhão, um talhão bem grande, um talhão de quase 400 hectares. E lá o que a gente fez, né? Ok, a gente sabe que tem uma reboleira crítica aqui, mas como que o nematóide está distribuído no resto do talhão? Como que eu vou fazer essa amostragem, entender a densidade populacional e como essa densidade populacional está distribuída no talhão, tá? Então o que a gente fez? A gente fez um mapeamento, utilizou o índice NDRE para poder fazer essas variações e classificar as áreas através do algoritmo de classificação por zonas, tá? E a partir daí a gente estabeleceu pontos que são pontos representativos de coleta de raízes, raízes ou solo, né? Para poder enviar para o laboratório, identificar qual que é a população de nematóides, como que ela está espalhada ali, tá? Esse foi um caso específico que a gente utilizou índice vegetativo. Lógico que o índice vegetativo não vai dizer, aqui é nematóide, aqui é uma espodóptera, aqui é um fungo, enfim, uma ferrugem, assim por diante, um mofo branco, não. Ele vai dizer, a planta está debilitada, ela está sofrendo nessa intensidade aqui, aqui e aqui, é preciso fazer uma validação de campo. Essa validação de campo, inclusive, a gente utiliza um aplicativo que você roda no celular ou no tablet, e aí ele vai dizer onde você está e você consegue andar dentro da lavoura e falar, opa, cheguei na mancha, o que eu tenho aqui, o que está acontecendo? E aí você tira foto, você consegue registrar um ponto com uma coordenada onde que aquele ponto foi coletado, seja raiz, seja folha e assim por diante, tá? E a partir daí você constrói um diagnóstico. A gente sempre fala que a gente tem que trabalhar em 4 mãos, né? A gente tem que trabalhar com o sensoriamento e entender como que a cultura está se comportando, e depois o produtor com a equipe de campo entrar ali, sujar a botina e ver realmente construir um diagnóstico com base no histórico que ele já tem da área, tá? Então hoje a gente trabalha em soja bastante dessa forma, tá? Bom, o Humberto também perguntou qual o peso de 100 hectares de uma foto mosaicada. O peso seria o tamanho da foto em megabytes, gigabytes, tá? Isso vai depender muito que tipo de foto, né? A gente fala da resolução, a altitude que você vai voar, tal, isso aí varia muito, não tem... Se você tem um GSD de 5 cm é uma coisa, um GSD que é a resolução do tamanho do pixel de 20 cm, de 25, 30 cm é outra coisa. O que a gente tem praticado hoje, né, que meio que está virando um pouco de padrão,
Quando a gente faz um voo de um Vant nosso aqui, que dá em torno de uns 600 hectares, com câmera multiespectral, né, isso eu estou falando da Red Edge, ou seja, ela dá 5 fotos, normalmente 10 megas aí por captura, 10 a 12 megas, a gente está falando num dataset que fica em torno aí de 3 GB, 4 GB. Isso dataset, né? As fotos. O número, todo o volume de dados que você tem que enviar para o FieldScan. Então, normalmente, dentro de uma noite, com uma conexão razoável, você já consegue enviar todos esses dados para a nuvem, para que seja processada pelo nosso sistema, tá? Bom, aqui a gente tem mais uma pergunta também sobre o Vant, que ele mesmo montou. Quais são os problemas que aparecem? Bom, queria até saber se você já chegou a testar o Vant, porque tem algumas dificuldades da montagem em si, né? Você fazer o chute das câmeras, qual é o sensor que você está utilizando, até mesmo teste de autonomia e tal. Sempre importante fazer isso em local seguro, fazer esses testes em área aberta, longe de cidade, longe de qualquer pessoa, né? Porque acontece de fato o Vant sofrer algumas quedas, mas é até importante você conseguir, até mesmo em campo, fazer qualquer tipo de reparo, né? Sempre levar cola, levar componentes extras, né? Para que você possa fazer algum tipo de substituição em campo. Fazer também manutenção preventiva, né? Que é o ideal, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com os nossos equipamentos, são equipamentos que a gente mesmo construiu, né? Infelizmente a gente não vende eles, é mais para uso interno, mas a gente tem daí parcerias com diversos fabricantes de Vants e drones hoje no Brasil, que inclusive já tem renome, já tem realmente uma vasta experiência em montagem desses equipamentos. A gente tem sim, né? Você perguntou se a gente já teve esse tipo de cliente que montou o próprio equipamento, tem sim alguns casos, até de próprios fazendeiros que montam os equipamentos, fazem um voo dentro da própria lavoura e mandam esses dados para dentro do FieldScan para a gente poder analisar. E também parceiros, né, que são parceiros da nossa rede credenciada, que também montaram os equipamentos e eles fazem as coletas de dados junto aos nossos clientes, aos produtores que são clientes nossos. Tá? Depois manda uma mensagem para a gente aí, porque tem muita gente que faz isso, constrói o próprio Vant, o próprio drone e tal, e é uma comunidade que se ajuda bastante, né? Toda hora que surge alguma dúvida, sempre tem alguém para ajudar, tal. Essa comunidade que foi criada aí no Brasil de drones e Vants é bem interessante e todo mundo se ajuda bastante, viu? Legal. Bom, pessoal, a gente já está com 1h e 13 minutos de live, né? Eu acredito que já foi bem interessante ter esse bate-papo, respondemos aí uma boa parte das perguntas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, pode enviar para a gente, tem um e-mail, o próprio site dentro do c6.com.br, ou você pode enviar e-mails para o contato@c6.com.br, que a nossa equipe vai ter prazer em responder todas as dúvidas. Se vocês também tiverem interesse em conhecer o FieldScan um pouco mais de perto, vocês podem entrar lá também no nosso site, c6.com.br/FieldScan, né, ou até mesmo na página inicial você consegue ser redirecionado para lá. Você vai fazer uma inscriçãozinha lá, né, preenche alguns dados e a nossa gerente aqui de produto vai entrar em contato para te dar todas as instruções de como fazer o primeiro mapeamento, enfim, os passos iniciais ali para você começar a trabalhar com drones e trabalhar com o nosso sistema e gerar informações acionáveis dentro da lavoura. Mesmo que essa dúvida for inclusive de como fazer o voo, como fazer o mapeamento, a gente está aqui para ajudar também. A gente já tem uma experiência grande com mapeamento, não só o processamento em si, mas se tiver qualquer dúvida pode perguntar, pode mandar e-mail, mensagem, direct aí, Instagram, Facebook, e a gente responde aí. Está à disposição. E também o nosso escritório está portas abertas aqui, tá? A nossa sede é em Uberlândia, a gente fica aqui no prédio na Cesárea Alvim, 818. Quem quiser também tem um contato nosso direto no site e estamos à disposição para poder sanar qualquer dúvida. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse vídeo vai ser disponibilizado aí nas nossas redes sociais, no YouTube, enfim, em todos os nossos canais de mídia. E a gente promete para vocês que vai fazer isso com mais frequência, tá? Em breve a gente vai planejar a próxima live falando especificamente de outros assuntos, né? Cases específicos, como trabalhar com lavouras de soja principalmente.
e a gente vai estar à disposição. Tá? Agora com o início da safra, a gente vai focar bastante nessa cultura, né, na soja. Mas sempre que tiver alguma dúvida relacionada a alguma outra cultura, a gente pode responder também. Sim. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Um abraço. E é isso aí. Quem quiser testar o FieldScan, também dentro de cana, falha de plantio, está à disposição. Todo mundo tem 100 hectares grátis lá para poder testar a plataforma sem custo nenhum. Quem quiser está à disposição lá, ok? Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Até a próxima. Pessoal.